E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que o tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Amém. Você pode sentar. Nós sabemos que esse texto ele é riquíssimo em dicas, né? Tu quer se manter bem, quer ser prudente no teu caminho, enfim, então medita de dia e de noite. Aonde? No livro da lei. Nós sabemos disso, é o que todo mundo enfatiza quando lê Josué capítulo 1, e longe de nós deixar de lembrar este detalhe glorioso. Claro que a história não é só essa. Deus fala para Josué meditar no livro da lei, para que ele se conduza por isso, e nós vemos que ele assim fez, porque a Bíblia vai mostrar até quando Josué morre e é sepultado. Então, nós vemos que a vida de Josué foi uma vida maravilhosa, uma vida de triunfo. E se assim foi, é porque ele seguiu o conselho de Deus. Não é o homem que diz, medita na palavra do Senhor. Não, é o próprio Deus que diz. E o próprio Deus diz o quê? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Nós sabemos disso. Nós já estamos acostumados com essa estrada maravilhosa, em que meditando na Escritura, seremos como árvore plantada junto a ribeiros, e daremos nosso fruto na estação própria. Não é nem antes e nem depois, porque as coisas de Deus não acontecem com antecedência, nem acontecem com atraso. Às vezes as pessoas ficam desesperadas. Mas o meu ministério não acontece. O pastor não me chamou para isso. O pastor não me consagrou. Visão do que tem por aí, né, irmão? O pastor, naquela igreja não tem oportunidade. Então as pessoas se desesperam. Mas quem anda com Jesus, o fruto da sua árvore aparecerá na estação própria. No momento exato. Não tem essa de, eu estou ficando velho. Meu ministério não acontece, estou com 50 anos e nada acontece. Irmãos, alguns historiadores colocam que Josué, quando
assumiu o seu ministério, teria 50 anos. Outros dizem que não, ele tinha mais. Ele tinha de 60 a 70 anos. E outros ainda são mais ousados. Não, o ministério de Josué aconteceu com mais tempo ainda. Porque só 40 anos eles ficaram aonde? No deserto. E é posto pelos historiadores que Josué, se não me falha a própria Bíblia diz, que Josué saiu do Egito como um jovem. Então, esse negócio de pressa, quando eu ando com Deus, quem tem pressa é Deus. Quando eu ando com Jesus, quem tem pressa em realizar as coisas é Jesus. Mas ele só realiza na hora certa, no momento exato. Então veja aqui que a Escritura diz: Josué ouve essa palavra de Deus, no verso 10, ele se levanta e vai dar ordem aos príncipes do povo e vai ordenar todas as coisas. Interessante que ele foi reconhecido. Quando Josué se levanta dando ordem ao povo, a Bíblia não fala que existia um questionamento de ninguém. A Bíblia apenas demonstra o povo agindo conforme as ordens de Josué. O povo reconheceu a liderança de Josué. Mas eu te pergunto, do nada, nós não vemos Josué com um histórico junto a Moisés? Nós não vemos ele ao pé do Monte Sinai? Nós não vemos ele dentro da tenda, inclusive sendo repreendido por Moisés? Nós não vemos Josué desenvolvendo um histórico ali dentro, ali juntinho de Moisés? Então ele não veio do nada, como se diz aí na gíria, não caiu de paraquedas. Tem gente que cai de paraquedas e quer ser reconhecido. Não, meu irmão, você tem que fazer história. A história, quando nós fazemos história, primeiramente diante de Deus, todos os outros que também são espirituais, veem a tua história. Porque os sinais que Deus manifesta na nossa vida, até os cegos veem. Então Josué é um homem que tem história. Ninguém nunca procurou. Cadê Josué? Abandonou a congregação. Não, lá está Josué. Cadê Josué no cumprimento da ordem da lei do sacerdócio, ajudando? Lá está Josué, ele está lá. E todo mundo, todos os anciãos e todo mundo vai dizendo, pô, esse garoto é demais, né? Esse moleque aí é bom, né? Lá está ele carregando, lá está ele ajudando, lá está ele lavando, lá está ele... Está todo mundo de olho em Josué. Lá está ele junto de Moisés, olha lá ele querendo subir um monte com Moisés. Ele não larga Moisés, né? E Deus está dizendo, ele não larga Moisés. Mas todo mundo está vendo. Amém, irmão? Então, aprenda o seguinte. Tem gente por aí, meu irmão, eu falo por aí, é no mundo, nesse cenário evangélico, tem gente que quer ser reconhecido. Primeiro, já comete um erro de querer ser reconhecido pelos homens. Meu irmão, os homens te reconhecem, tanto no lado bom quanto no lado mal, eu vou explicar isso. Porque quando eles veem o sinal de Deus, o que é o lado mal? Que os homens te reconhecem e querem ver a tua morte. Quando eles reconhecem que verdadeiramente Deus está na tua vida e a projeção da sua vida é uma ameaça para a vida deles. Então eles te reconhecem mesmo assim. E aqueles que são do bem, eles reconhecem também que Deus está investindo na sua vida. E gostam e se alegram. Josué tem história. São 40 anos colado com Moisés. Há um historiador que mostra num filme uma cena que é interessante. Josué chega na porta da tenda. Alguém, quem é esse menino? Ah, esse aí é Josué, da tribo tal, não sei o quê. Ah, é? Aí Moisés diz assim, manda ele entrar. Acabou. Do manda ele entrar, não saiu mais da tenda. Josué já não ia mais lá na tenda dos pais dele, já não ia na tenda dos parentes, ele ficou ali, que nem Samuel. Quem era Samuel?
aquele menino que a mãe deixou lá no altar para servir a Deus. Lembra de Penina? Penina tinha muitos filhos, né? E até zombava de Ana, que não tinha nenhum. Ana teve somente um filho. Enquanto se pregar o evangelho, Ana e o nome do filho dela será lembrado. E cadê os filhos de Penina? Só um parêntese. Então, meu irmão, Josué, ele tem uma história. Ele tem uma caminhada. Todo mundo está vendo Josué. Lá vai ele subindo, lá vai ele descendo, lá vai ele fazendo, lá vai ele ajudando. Quando Moisés morreu, e agora o que vai ser da gente? Todo mundo já estava de olho. Não, mas vamos esperar. Lá está Josué, lá quietinho no canto, lá, ó. Ó, Josué lá no pé do Monte Sinai. Vamos esperar ele voltar. Não, mas quem vai ser o novo líder da nação de Israel? Não. Vamos deixar Josué voltar. Quando Josué voltou, ele disse assim: olha, vamos nos prover de comida porque amanhã passareis a esse Jordão. Está aí o líder. Olha aí. Ó. Como vai a sua história, irmão? Como vai a sua história? Estou lembrando aqui um episódio da minha vida. Uma vez, no tempo batista, eu trabalhava tanto na igreja, tanto. Aos domingos, meu irmão, eu virava um trapo. Chegava no culto da noite todo sujo, suado, num trapo. E acredita, tinha gente que criticava. Enquanto uns chegavam todo bonitinho, eu estava lá todo descabelado, sujo. É um horror, todo amarrotado. Carregava caixa, carregava amplificador, carregava fio. E uma vez, o pastor acabou discutindo com a esposa dele por causa de mim. Ele tinha que levá-la num lugar e ele marcou comigo de me levar para mim trabalhar dentro de um seminário, porque ele acreditava que dali de dentro do seminário, eu poderia vir a fazer o seminário e me tornar um pastor. Na visão dele, na boa visão dele a meu respeito. E eu vi quando a esposa dele chegou e falou assim para ele: olha, eu tenho que ir lá resolver um negócio da obra de Deus, tu tem que me levar de carro. Ele falou: não, aqui eu também estou resolvendo a obra de Deus. Porque ele tinha olho em mim, ele via o quanto eu trabalhava, o quanto eu me empenhava. Eu imagino que a mesma coisa acontecia com Josué. Está lá, morando, passou a morar lá com Moisés. Então, irmão, você tem história? Se você tem história, eu vou te dizer uma coisa: ninguém apaga a sua história. Não se preocupe, porque ninguém apaga história, né? Os alemães estão doidos para banir da história o Holocausto. Não vai banir nunca. A União Soviética está doida para banir um monte de coisa. A China não vão banir nunca, porque história é algo que não se apaga com borracha, porque não é escrita com lápis. Você está fazendo a sua história? Deus está te olhando e está vendo você escrevendo a sua história? Bom, seguindo então aqui, eu quero que você observe no verso 1, que foi dito que Moisés está o quê? Morto. Moisés morreu. Tranquilo. E no verso 7 diz o quê? Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quando Josué vem no verso 11, ele diz assim: passai pelo meio do arraial, ordenai o povo, provede-vos de comida, dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas, né, da tribo de Ruben, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou quem? Deus menciona Moisés para Josué e Josué menciona Moisés para o povo. Ou seja,
O que eu estou dizendo, posso imaginar Josué dizendo o seguinte: o que eu estou dizendo é que nós vamos seguir o mesmo mover. Eu estou assumindo o comando de Israel, mas nós não vamos mudar as estratégias que Deus já deixou através de Moisés. Quando Deus fala, medita no livro da lei conforme tudo que o meu servo Moisés te ordenou, ou seja, o ministério de Josué só existiria se ele também sustentasse, ainda que já estava morto, o ministério de Moisés. Porque não se tratava apenas de um ministério, se tratava de um mover, da continuidade de uma obra. Você já viu o que acontece no mundo? Os governadores vêm e começam a fazer obras. Aí coloca o nome deles, põe placas, inauguração, isso foi feito no governo tal. Quando entra outro governo, a obra que o antigo deixou por fazer, vai ficar por fazer. Mesmo que seja a mais bela obra, vai ficar por fazer, porque o hipócrita governante que assume, ele diz, eu não vou fazer obra para o nome dos outros aparecer. Não é assim que acontece na sociedade? Nós tivemos obras belíssimas que alguns políticos realizaram na sociedade, mas assim que o mandato deles terminou, o outro que assumiu nem tocou no assunto, abandonou tudo para lá. E depois ainda diz, lá, fulano deixou obras por fazer. Não, hipócrita, ele deixou para você terminar, mas o teu orgulho não foi o teu orgulho foi grande demais, faltou humildade. Com Josué, Deus está dizendo assim, a base da tua vida é Moisés. A base da tua vida é Moisés. Eu sou contigo como fui com ele, faz tudo que ele te ordenou. Quando ele assume, ele diz, olha, nós vamos seguir conforme aquilo que Moisés disse. Vocês vão possuir a terra sim, mas foi conforme Moisés disse. Então, meu irmão, Josué não tem o orgulho desses líderes aí que querem que o seu nome sobressaia. Ele tinha entendimento que seguindo a ordem do que Moisés deixou, exaltando o nome de Moisés, a coroa dele estava garantida. Mas muita gente por aí, não, eu assumi o ministério, eu assumi a igreja, agora daqui para frente sou eu somente e acabou a história. Não, se Deus disser que tem um novo mover que não é para seguir nada, beleza, dali para frente. Mas cuidado, tem que saber o que Deus tem a declarar. Hoje eu vou dizer uma coisa, hoje na visão da restauração, meu irmão, quem quiser pregar restauração, isso eu falo com toda a simplicidade perante o Deus vivo que tem os olhos como chama de fogo, vai ter que mencionar o meu nome. Não adianta ter orgulho, vou pregar restauração, sem mencionar o meu nome? Não é possível, porque o ministério da restauração começou comigo. Isso é só para alertar os obreiros do futuro, não só aqui, mas a internet está cheio de pessoas chamadas para o futuro, mas que estão tentando ofuscar aquilo que Deus não quer que seja ofuscado. Porque hoje nós dizemos, Deus nos dá a capa de Elias. Fazemos menção de Elias. Deus nos dá, como Eliseu pediu, nos dá a porção dobrada. Nós fazemos menção de Eliseu. E tem gente que tem orgulho e não tem humildade para fazer menção de moveres espirituais que não passarão. E acabam caindo. A queda acontece. Né? Na internet tem um bocado de gente aí que... Quando eu abro lá o estudo do camarada, eu digo, esse estudo é meu. O estudo é meu, fui eu que fiz esse estudo. Está aqui as minhas palavras, os meus vícios de linguagem, está aqui o meu conteúdo, está tudo ali, o estudo é meu. Mas lá embaixo está o nome do fulano. Ele pega o meu estudo e bota o nome dele. Outros, porém, têm humildade. Montam seus blogs, escrevem milhões de coisas,
acabam pegando estudos meus, colocam lá e lá embaixo coloca pastor Tupirani. Esse tem futuro, tem humildade. Então, meu irmão, o que nós temos que fazer? Seguir o mover de Deus. Eu não sou nada, eu sou pó e cinza. Todos nós, se nós não clamarmos por misericórdia, o nosso final é a cova. Não temos nenhum motivo de querer nos exaltar. Se Deus nos exaltar, seremos exaltados e ponto final. Mas não adianta nós tentarmos ofuscar a estrela de um para que a nossa brilhe, né? Isso é um provérbio popular que está aí no mundo. Então, veja bem, outro detalhe interessante aqui na vida de Josué é que quando Josué é levantado, a história dele não é uma história de uma semana, nem de 10 dias, nem de 10 anos. Quanto tempo demorou só no deserto, vamos dizer, para que Josué pudesse ser levantado? 40, porque Moisés no deserto liderou quanto tempo? 40 anos. Então, até que Josué, se ele assumiu lá com 50, 60, 70 anos, como diz os historiadores, então nós podemos imaginar que Josué passou pelo menos 40 anos ali com Moisés. Então, irmão, por que tem pressa? Para que a pressa? Para que a afobação? Não, mas eu quero trabalhar para Jesus muitos anos. Olha, João Batista trabalhou quanto tempo para Jesus? João Batista é, se não me falha a memória, o ministério mais curto que eu vejo na Bíblia. E, no entanto, o que Jesus Cristo declarou a respeito dele? Dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que João Batista. Que papo é esse de que eu tenho que trabalhar muitos anos? Eu tenho que conquistar o meu galardão no tempo que Deus me deu a trabalhar para Ele. Se for 24 horas, é 24 horas. Se for 24 anos, são 24 anos. É o tempo que Ele determina. Muita gente está dizendo assim, muita gente está com muito orgulho. Ah, eu sou pastor há não sei quantos anos. Ah, será que tem o galardão de Enoque? Será que tem o galardão de João Batista? Pessoas que tiveram ministério para a época curtíssimos, mas, no entanto, agradaram a Deus. E quem de nós um dia será que vai conseguir alcançar uma declaração como essa? Dos nascidos de mulher, tem ninguém maior que João Batista. Mas qual foi o tempo do ministério dele? Curtíssimo. Ele tinha praticamente a diferença de 6 meses de idade do Senhor Jesus, que era primo dele, né? Que era primo. E ele diz, importa que ele cresça e eu diminua. Logo que Jesus aparece no cenário, lá se foi João Batista. Quando João Batista está pregando no deserto, vem Jesus para ser batizado com cerca de 30 anos. Mais um pouquinho para frente, antes de Jesus ser crucificado, João Batista já tinha sido decapitado. Quanto tempo foi o ministério de João Batista? Não chegou nem a 3 anos. E ele recebe uma declaração dessa, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior que João Batista. Portanto, esquece a tua idade, meu irmão. Sabe por que Deus ainda não te chamou? Porque está te capacitando para uma grande obra. Quanto mais preparado o soldado, maiores são as suas conquistas. Sabe o que Josué fez depois que ele assumiu o comando? Ele conquistou 31 impérios. 31 reis Josué conquistou. Não tinha nada que se interpusesse diante de Josué e ficasse de pé. Nem as muralhas de Jericó. Muralhas imensas que passavam 2 carruagens em cima. Quando Deus te prepara e te chama para uma obra, Ele te capacita de uma maneira tremenda. Mas Ele não só te capacita a conquistar, Ele vai contigo e te entrega as vitórias.
como Deus fez com Josué lá em Jericó. Aonde que Israel iam conseguir passar por aquelas muralhas? Aonde? Mas Deus vem e fala: Josué, rodeia aí e ao 7º dia dá um grito, o resto é comigo. O povo rodeou, ao 7º dia, Jeová! Deus mandou raio, trovão, terremoto, jogou as muralhas por terra e deu a conquista. Por quê? Porque ele olhou: pô, esse camarada aí, ele foi paciente. Ele esperou 40 anos até eu chamar ele. Enquanto isso, na frente de Josué, quantos foram? Eita ferro, se você ver a história de Israel, quanta gente quis acabar com Moisés. Lá em Números, no capítulo, anotei aqui para você, se depois quiser dar uma olhadinha, em Números, no capítulo 16, teve uma rebelião. De quem? Quem foi os 3? Coré, Datã e Abirão. Josué viu esses camaradas, em que lá no verso 10 mais ou menos, Moisés diz assim: o que é isso que vocês estão querendo? Deus já não deu para vocês a administração do tabernáculo? E vocês agora querem também o sacerdócio? Josué olhou: epa, onde é que vai dar esse negócio? Muita gente quis se promover diante das vistas de Josué, e ele está quietinho no canto dele. Daqui a pouco a terra abriu, Datã, Coré, Abirão, com sua família, os seus pertences, as suas tendas, foram tudo tragados, e a Bíblia diz que desceram vivos ao abismo. Foram sepultados vivos. Josué está vendo tudo aquilo. Está servindo de lição para ele. Embora tem pessoas no dia a dia que, por mais que vejam e ouçam as coisas, continuam como verdadeiros postes inertes, nada lhes servem de lição. Mas serviu para Josué. Ele viu que alguém ambicionou o sacerdócio e foi levado à sepultura. Ele disse: opa, eu não quero me envolver com esse negócio não. Vou seguir aqui com meu Deus. Se ele amanhã me chamar, é com ele, mas eu vou simplesmente servir. E lá está, quando Moisés ia lavar as mãos, Josué corria, pegava a caçamba. Lava as mãos, meu senhor. Quando Moisés ia lavar os pés, Josué chegava: lava os pés, meu senhor. Está aqui uma toalhinha, enxuga o seu rosto. Não estava pensando em sacerdócio. Não estava pensando em direção do povo. Não estava pensando em que um dia o anjo do Senhor descesse para ele e disse: eu vim em nome do príncipe dos exércitos celestiais. Não estava pensando em que um dia Deus fosse dizer para ele: a estratégia de guerra é essa, rodeia. Ele não estava pensando em nada disso, ele não estava ambicionando essa posição. E lá está Josué, 40 anos da sua vida sem ambicionar nada. Quando Moisés desce a sepultura, quando Moisés é arrebatado, melhor dizendo, para ser mais exato, quando Moisés morre, sobe o Monte Sinai e é arrebatado, como testifica em Mateus 17, depois do arrebatamento de Moisés, Deus se vira para aquele que o esperou por 40 anos. Está com pressa, irmão? De quê? Está com pressa de quê? Os que têm pressa vão que nem Datã, Coré e Abirão, tragados, vão para baixo da sepultura e não conquistam nada. Josué foi preparado, 40 anos. Josué precisou levar bronca. Tem gente que não gosta de levar bronca, né, irmão? Tem gente que não gosta de levar bronca. Ninguém gosta de levar bronca. Mas e se a bronca vem do Senhor? Daqui a pouco lá vem Josué dentro da tenda. Moisés, tem gente profetizando lá no arraial. Proíbe eles. Aí Moisés diz assim: mas Josué, você tem ciúme por mim? Quem dera que todo Israel fosse profeta e que Deus lhe desse do seu espírito. Sabe o que Josué fez? Ao invés de Josué dizer assim: epa, essa bronca eu não gostei não. Ao invés dele fazer isso, sabe o que ele pensou? Penso eu aqui que Josué deve ter pensado. Ele falou: opa, ainda não estou pronto para liderar esse povo. Que se fosse eu ia mandar proibir. Mas Moisés está dizendo: quem dera que todo Israel profetizasse. Epa, minha cabeça ainda não é a cabeça de um líder. Sua cabeça é a cabeça de um líder, meu irmão? Só depois de 40 anos de banco, irmão. Só depois de 40 anos. 40 aqui é uma simbologia, né? Cumprir o tempo que Deus tem para você.
Mas eu aprendo essa lição. Se for o grande Josué, se ele naquela hora fosse um líder, se ele tivesse alguma autoridade naquele momento, ele chegaria no arraial, vamos parar com esse negócio de profetizar aí, hein? Mas Moisés disse, não proíbe ninguém não. Quem dera que todo Israel profetizasse e que Deus lhes desse do seu espírito. Mas Moisés, tu nem sentiu ciúme? Tu não é o profeta? Outra coisa que Josué viu no meio da congregação, uma lição muito poderosa. Alguém chegou para, você sabe, né? Alguém chegou para Moisés e disse assim, tu não é só profeta não. Deus fala com a gente também. Josué viu isso. E isso serviu de lição para Josué. Quando Deus diz assim, reúne todo mundo na tenda da congregação. Eu falo com vocês sim, mas não é igual eu falo com Moisés. Amém, meu irmão? Deus fala com todo mundo, mas não é igual fala com Moisés. Deus está dizendo, eu falo com todo mundo. Aí tem na congregação, tem gente que sonha, tem gente que tem visão, tem gente que ouve a minha voz, mas com Moisés é diferente. Com ele é diferente, ponto final. Aí o que acontece? Você aí, atrevida, a irmã de Moisés, Miriam, fica leprosa, 7 dias fora do arraial. E depois, o trágico, né? Morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Nem Miriam, nem Arão, que também falou besteira. E Josué está vendo tudo. E os anos vão passando. Ele vê um ofender Moisés, ele viu gente apedrejar Moisés, ele viu gente desafiar Moisés, e ele está ali na dele, quietinho. E ele era rodeado de príncipes, ele era rodeado de líderes. Quem sabe se na rebelião de Coré, Datã e Abirão alguém não cantou a pedra para Josué? Aí Josué, o negócio é o seguinte, pô. Se Moisés fica dando uma de líder, aí todo o povo de Deus é santo, são as palavras de Coré, né? Todo o povo de Deus é santo. E Moisés fica aí dando uma de líder em cima do povo, como se só ele fosse profeta. Ô Josué, peraí, tô fora, dá licença, tá? Vou lavar minha roupa. Amém, meu irmão? Quando você vê que alguém está querendo te dizer o que Deus não te disse, vai lavar tua roupa, meu irmão. Vai procurar o que fazer. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Duvido que se ninguém cantou nada para Josué, ele é um ícone, todo mundo está vendo ele colado com Moisés. Se queremos fazer uma rebelião, queremos mudar a história, vamos chamar Josué para o nosso lado. Isso é o lógico da história. Assim foi com o diabo, quando se rebelou lá no céu e arrastou 1/3 das estrelas do céu. Assim é com todo mundo. Ninguém se rebela sozinho. E o alvo daqueles que querem se rebelar é procurar alguém que tenha influência. Ora, se não é. Até eu, se fosse um amigo do diabo, ia procurar alguém que tem influência. Para que eu vou me rebelar com gente que não é influente, que não é forte, que não tem palavra de peso? Mas é sempre bom a gente ter umas roupas no tanque nos aguardando. Estou falando de nós homens mesmo. Falando das mulheres não. Falando de nós homens. Você não acha? Não tenho nada para achar que eu não perdi em nada. Dá licença, deixa eu fritar meu ovo. Deixa eu varrer o meu chão. É o que Josué estava fazendo. 40 anos. Lá está Josué. Ajudando em tudo, fazendo em tudo, sem se destacar em nada. De repente, Josué, meu servo Moisés está morto. Agora tu levanta, dispõe-te, esforça-te, eu sou contigo, faz este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais e lhes daria. Para nós concluirmos, você conhece o profeta Zacarias? No capítulo 3. Já te apresentaram o profeta Zacarias? Olha o que diz. E mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor,
e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Todos os historiadores concordam, sem descartar a possibilidade de estarmos errados, de que esse Josué aqui é a representação do sacerdócio, do Josué que nós estamos falando, Josué capítulo 1, sucessor de Moisés. E alguém tenta se opor a Josué. Alguém tenta acusar Josué diante de Deus. Deus diz assim: como é que é? Esse daí, que aguardou por mim 40 anos? Isso aí é um tição tirado do fogo. Na rebelião de Coré, Datã e Abirão, ele escapou. Na rebelião de Miriam com Arão, ele escapou. Tudo que era rebelião, ele escapava. Isso aí foi um tição tirado do fogo. Ele não foi tirado das guerras naturais, não. Ele foi tirado das guerras do meio do meu próprio povo. Isso aqui, tá vendo essas vestes sujas? Traz veste limpa para ele. O Senhor te repreende, Satanás. Tu está querendo contender com alguém que não pode sofrer as suas calúnias. Mas qual era a história do homem? 40 anos de banco. Quem tem 40 anos de banco, meu irmão, está santificado diante de Deus. É possível alguém ter paciência para esperar 40 anos no banco? Esperar a sua hora chegar. E quem espera em Deus sempre alcançará. Isso é fato consumado na Escritura. Lá está o diabo, todo bobo. Vem, Josué está lá diante do anjo do Senhor. Vem uma situação e não sei exatamente que situação é essa. Deus não me revelou exatamente que situação é essa. Lá está, e Satanás vem e tenta se opor. Ele tenta acusar Josué. Aí Deus vem e diz assim: não, está vendo a iniquidade dele? Eu estou tirando, eu não aceito a tua acusação. Isso é um tição tirado do meio do fogo. E que fogo Josué passou. Irmão, você está ciente de que você vai passar pelo fogo? E como eu sempre digo, os problemas para servos de Deus não são lá fora. Teu campo de guerra muitas vezes é aqui dentro. Essa lição é poderosa. Eu já fui ferido nessa terra, mas não no mundo, dentro da igreja. Quem tem problemas lá fora, estão armando para mim, estou me lixando. A vida para mim, a vida que eu tenho aqui não é mais importante que o dia da minha morte. O que eu anseio nessa terra é o dia da minha morte, então armem para mim à vontade, eu não tenho problemas lá fora. Mas quando começa aqui dentro da igreja um monte de desavença, um monte de problemas, um monte de coisas contrárias ao prumo do evangelho, aí que geram os problemas. Então, Josué é um tição tirado do fogo. Que fogo? O arraial de Israel era um fogo. Datã, Coré e Abirão foram tragados, desceram às profundezas. Por quê? Onde foi o campo de batalha que eles criaram? O arraial de Israel. Miriam e Arão criaram uma batalha, uma contenda e saíram prejudicadíssimos. Qual foi o campo de batalha? Cenário de Israel. Nós, com relação ao mundo, somos sempre mais que vencedores. As guerras que podem nos fazer cair são aquelas que nós não imaginávamos. Ambicionar o sacerdócio? Não é bom isso? Não, eu também quero ser um sacerdote. Opa, isso não é uma ideia boa? Pode até ser uma ideia boa. Mas ideias boas só são realmente quando Deus as projeta.
Então, meu irmão, 40 anos de banco, que paciência desse homem. E nós, o quanto nós suportaríamos aguardando pela vontade do Senhor? Por mais que você ache, irmão, que o tempo está passando, mas que você ache, poxa, eu queria tanto servir a Deus desde já. Eu queria dar o meu melhor para Deus. Por mais que todos esses pensamentos nobres e maravilhosos passem pela sua mente, saiba que a melhor hora para a sua vida é aquela que Deus preparou. Então não importa se você tem 5, 15, 25, 35, 55, 95, se você anda com Deus, você está somando e nunca está perdendo absolutamente nada. Então, como disse, não é este um tição tirado do fogo? E assim sejamos cada um de nós. As propostas virão. As propostas virão. Os assédios virão. Espirituais, naturais, tudo virá. Mas se nós permanecermos firmes, meditando na palavra de dia e de noite, nós conseguiremos nos manter prudentemente. E até aqui nos tem ajudado o Senhor.